Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Arte em Pauta, seu podcast sobre arte e cultura. Eu sou o Iago Matos, apresentador desse gigantesco podcast. E hoje eu tô na presença de uma mulher gigantescamente foda. Se é que esta palavra existe, se ela não existe, eu inventei agora. E azar, não gostou, deixa nos comentários. A gente já tá no final de temporada. Opa! Finalzinho de temporada? Deixa escapar! Antes de eu apresentar a nossa ilustre convidada, eu tenho que dizer que o podcast está chegando no seu final. A gente está no 8º episódio, temos mais 2. Estamos chegando, né? O podcast Arte em Pauta está chegando no final dessa primeira temporada dele, né? Com 10 episódios. Ele vai retornar, eu não sei se vai retornar em dezembro ou se vai retornar em janeiro, mas ele vai ter esse retorno em uma desses 2 meses. Ele tá sendo um baita projeto pra mim, ele é uma das 2 coisas que a internet mostrou que dá pra trabalhar no meio da pandemia. Até porque quem me conhece sabe que eu sempre tive fazendo as coisas do teatro, mas eu tinha um emprego mais formal. E o período de pandemia, né, mostrou que tu consegue ter um emprego pela internet e trabalhar com coisas que você gosta. E o podcast e os outros projetos que eu tenho estão sendo isso, e são coisas que estão me salvando nesse período de pandemia. Mas o podcast vai voltar. Isso aqui não é um até logo que nunca é logo, e nem um tchau pra sempre. Isso é sim, eu vou voltar, dezembro ou janeiro, eu não sei, mas eu vou voltar. Bom, seguindo aqui, hoje a gente tá com uma convidada muito, e tem muitos nisso, foda. Ela é uma grande ativista do público LGBT, além de ser uma mulher que está sempre à frente e brigando pelos direitos da mulher trans, além de ser uma grande atriz e professora. Ela que é mais uma das vários filhos e filhas da mamãe de todos, Flávio Dornelles. Com vocês, a irresistível, exuberante, gigantesca Márcia Monks! Ai, que delícia! Nossa, que prazer estar aqui com vocês, da companhia Você Sabe Quem, falando com o Iago, né? Um prazer, vamos lá dialogar, vamos fazer uma indaca, como diz na língua anagô, né? Uma indaca de travesti. Vamos lá, vamos embora. Ô, Márcia... Que é o que tem pra hoje. Pô, e tamo em grande estilo, né? Porque, tipo, eu não sei se tu olhou os comentários no YouTube, mas tu já foi pedido umas 2, 3 vezes, assim, nos outros programas que a gente teve. E até reuniões dentro do grupo, assim, dentro do Você Sabe Quem. Quando se falava alguém pra entrevistar, sempre se falava, não, a Márcia Monks, tem que chamar ela. Claro, vou chamar, gente, vou chamar. E hoje eu trouxe ela aqui. Mas que maravilha! Os meus tinhozinhos e tinhozinhas, eles adoram me ouvir. Eles, né, eu tenho um público assim que são pessoas que são assim as Marcetes, né? Que estão sempre ali me acompanhando, né? E a gente tem uma rede muito forte, né, de pessoas trans também na educação. Né? Isso tudo aí a gente vai conversando, né? Do povo do teatro, que é o meu povo, né? Desde que eu me tenho por gente, né? Sim. Vamos falar sobre tudo um pouco aí, sobre tudo que o povo quiser ouvir, né? Pena que eles não podem interagir com a gente, mas a gente sabe que vocês estão nos escutando e vocês vão ouvir o que vocês querem. Não tenham dúvida. Ô, Márcia, você falou dos Marcetes e tudo, né? Dos seus fãs, dos seus amigos. Tu pensou já em criar um canal no YouTube, assim, pra conversar com esse público LGBT e trazer mais coisas novas pras pessoas que, tipo, não tem tanto contato com esse público? Então, eu comecei antes da internet, quando eu cheguei em Pelotas, eu fui convidada para participar de um programa que se chamava Flávio Klassen, que passava aos domingos. Era o Chacrinha de Pelotas. Pior. Era maravilhoso, eu tinha um quadro,
né, um quadro especial que eu entrevistava. O programa até da abertura no YouTube se chama Top Celebration, né? Então ali eu comecei a conversar entrevistar pessoas que estavam em evidência, artistas, né, filantropos, enfim, né, professores e pessoas que estavam causando no momento na sociedade pelotense. Ali eu comecei a trabalhar como apresentadora, né? Aí depois veio a internet, né? Agora com a pandemia, né? Se intensificando ainda mais essas comunicações, né? Via aula, né? De comunicação, né? Pela internet, usando essa plataforma, e fica bem mais acessível. A gente acaba conhecendo pessoas que moram muito longe e que acabam se tornando próximas justamente por essas plataformas, essas ferramentas que hoje em dia não estão disponíveis, né? Que antes não tinha. Sim. Né? Mas tu pensa em... Mas aí, sim, aí agora eu vou te dar a resposta. Eu penso muito... Ah, louca. Pode falar. Eu penso muito, sim, né? Eu penso muito, mas tem que ser uma coisa que seja descontraída, que seja eu mesma, que eu não tenha que estar me privando de falar sobre o que eu quero falar, né? Então é uma coisa que tem que ser muito trabalhada. Eu sou uma entusiasta, né? Então eu estou sempre trabalhando em cima de algo, né? Eu transformei a minha vida, tudo que aconteceu de adversidade, em coisas boas. Tudo foi aprendizado para mim, né? Da onde eu vim, o que eu passei, isso tudo foi aprendizado na minha vida, né? Então aí tem as pessoas que gostam de me acompanhar, tem o público LGBT. Eu sou muito conhecida, né? Tem pessoas que gostam de mim. Claro, tem as que não gostam também, isso é normal, né? Nem Jesus Cristo não agradou a todos, né? Não ia ser eu que ia agradar, né? Mas eu tenho uma história aí, uma trajetória de vida, né? Que é reconhecida, né? Nacionalmente, né? Pelas nossas grandes ativistas e grandes lideranças que nós temos aí pelo Brasil afora, né? Aqui em Pelotas também tem o teatro, né, que é a minha grande raiz, né, que são os meus grandes mestres do teatro, né, que é Flávio Dornelles, Chico Meirelles, né, entre outros, né. Então é isso, né? Vamos ver, quem sabe aí vem um canal no YouTube. Vamos ver se o povo pede. Se o povo pede, eu faço. Da última vez eu fiz uma live perguntando se o povo queria. Aí o povo disse que queria, eu fiz. E gostaram. Talvez eu faça uma segunda. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que seria uma boa, entendeu? Acho que seria uma boa. Você tem essa pinta de influencer e tudo, assim. E você tem experiência em rodagem pra falar sobre teatro, pra falar sobre o público LGBT. Então, você tem bagagem, seria uma pessoa boa de se escutar. Já tem até o título. Quarto Rosa. Gostei. Quarto Rosa. Eu vi que você falou o nome do Flavinho, né? A mãe de todos. E uma coisa que eu queria te perguntar é como é que tu começou a fazer teatro com o Flávio? Porque uma coisa legal que eu tô gostando, assim, desse período do podcast é que eu posso escutar, tipo, como as pessoas começaram a fazer teatro. E muitas delas eu já sabia a história e outras eu conhecia a história pela metade. Como, por exemplo, o Lucas Galho, que foi do último programa. Mas a Márcia eu nunca soube nada, assim. Quando eu soube, eu tive que ir atrás do Flávio perguntar e ele me contou. Mas eu queria saber de ti, assim, eu queria escutar falando para as pessoas como é que começou a fazer teatro. O Flavinho é a pessoa mais generosa, mais amorosa, mais querida que eu já conheci. O Flavinho é uma pessoa muito especial. Eu tinha 12 anos, né, quando eu comecei a fazer oficina de teatro com o Flavinho Dornelles no Teatro do COP, que era no Arial, na época, né? E junto com o Chico Meirelles e outros professores, né? Mas o Flavinho sempre foi o nosso grande professor, diretor de teatro, né? E eu me lembro que eu tinha 14 anos e era 89, né? Estava acontecendo o 5º Festival de Teatro de Pelotas, né? E aí nós começamos a preparar o espetáculo, né? Eu ainda era muito novinha, né? Eu era a figurinista, né? Que desenhava. Na época eu tinha feito um cursinho no JA de desenho, a louca aqui fazendo já propaganda. E aí eu sabia já desenhar, né? Figurinos. Aí eu desenhava os figurinos.
E aí depois foi o último festival de teatro. Encerrando o festival de teatro, nós tivemos uma festa comemorativa, né, num pub aqui de Pelotas, né, que era ali localizado na Gonçalves Chaves, próximo ali a Bento Gonçalves. E aí teve aqui um concurso onde os homens se vestiam de mulheres. E aí eu digo, eu vou, né, lógico, claro. quero. Aí, eu tinha minhas amigas, né, que as minhas amigas sempre foram mulheres na época, né, a minha turma ali eram as gurias, né, que mantenho até hoje essa amizade com as minhas amigas de adolescência e do tempo de escola. Sim. Aí nós começamos a fazer, eu comecei a fazer teatro junto com o grupo, né, só que aí depois teve a festa e aí eu concorri e ganhei, né? Assim, foi aquela coisa assim, muitas pessoas não me conheciam, né? Porque vinham muitos grupos da Venezuela, da Argentina, de vários lugares. E aí apareceu eu, assim, um estilo espanhola. E aí todo mundo, né, queria saber quem é essa, mas quem é essa? E aí já veio o prêmio. Eu me lembro que o prêmio era uma capa de Branca de Neve. Não, uma capa de Chapeuzinho Vermelho. E tinha e uma coroa, né? Tudo coisa era figurino de teatro, né? O prêmio. E aí eu me lembro que eu estava usando um vestido que eu tinha pegado da minha mãe. E aí eu fiquei tão feliz, né? E eu já tinha a personagem que eu interpretava que se chamava Ana Brum, né? E esse nome pegou e ficou, né? Durante uns 15 anos da minha vida eu fiquei conhecida como Ana Brum, né? Que ali foi dos 16 até os 30 anos ali eu fiquei bem conhecida como Ana Brum, né? Por causa justamente do teatro, né? Que eu comecei lá, né? Com o Flavinho eu comecei nessa época, com 14 anos. Mas eu me lembro desde a minha infância, né? Eu era aquela que fazia o teatro para a família, no churrasco de final de semana, né? Tinha uns parentes, tudo ali, eu ia no pátio, preparava cenário, escrevia texto, chamava as primas para encenar, né? E tinha toda aquela direção, o cenário, figurino, todos os detalhes, né? E o público era a família, no caso, né? Aí depois, na adolescência, passei a praticar o teatro com o Flavinho Dornelles. Aí depois, já com 16 anos, quando eu exteriorizei a minha identidade de gênero feminina, eu fui, digamos assim, exportada da cidade, né? Fui para o Rio de Janeiro primeiro, né? Porque Pelotas era uma cidade que, no final dos anos 80, era muito conservadora. Não só a cidade de Pelotas, né? Mas, enfim, toda a sociedade heterocis normativa, ela tinha um padrão muito binário de gênero, né? Ou seja, eu ali, quando eu transicionei, né, eu fui considerada uma pessoa que não era aceitada na sociedade, né? Então eu tinha que ir embora da cidade. Isso foi muito difícil, porque eu estava sendo simplesmente eu mesma, né, durante toda a minha vida. E é pior porque tu tá sendo você, sendo verdadeira e não tá sendo aceita. E isso é extremamente ridículo. Exatamente. Então, aí depois, perdendo o direito à família, perdendo o direito à educação e até mesmo a continuar morando na minha cidade, eu fui morar no Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, eu senti uma sensação de sonho, uma sensação de fantasia. Ali eu poderia ser a Márcia. Ali eu poderia me externar. Ali eu poderia conhecer pessoas, Sim. sabe? Então eu me lembro nitidamente que eu peguei um ônibus. Foi um dia muito, muito triste, ao mesmo tempo foi libertador, mas também foi com muita dor essa liberdade, né? Porque toda liberdade ela vem junto uma responsabilidade muito grande. Você era nova na época, colocada, né? Em cima de uma criança de 16 anos, né? Então, aí com 16 anos, né, tendo que sair da minha cidade, eu
peguei o ônibus aqui em Pelotas, desci no Rio de Janeiro, eu tinha só o endereço de um hotel que eu ia me hospedar e o número do ônibus que eu tinha que pegar, que o ponto de ônibus ficava próximo do hotel, para chegar até a Copacabana, na Galeria Alasca, onde ficavam o Teatro Alasca e todas as casas de espetáculos e boates, e onde acontecia a boemia do Rio de Janeiro, né? Então, eu chego no Rio e digo para o taxista, Hotel Passeio, né? Na Rua Passeio, na Cinelândia. Aí é de dia, né? Eu me lembro que eu tinha levado até roupa para trocar para quando eu descesse na rodoviária, bem bonita. Eu me lembro que era um conjuntinho justo, que ainda se usava fusô na época. O cabelo era aquele cabelo meio que a gente dava, que ele fazia aquelas permanentes. E aí eu me arrumei para descer na rodoviária no Rio de Janeiro. Chego no hotel Passeio, o dono era um português. E aí eu sim, senhor, eu vim me hospedar, eu vim do Rio Grande do Sul, Pelotas. Aí ele me deu a chave do quarto, eu subi até o quarto. Eu achei o hotel um tanto exótico. Por quá? Porque quando eu olhei, eu entrei, era tudo uma gruta. As paredes dele eram de pedras e luzes vermelhas. Aí aquelas escadarias, aqueles corredores estreitos, aquelas luzes vermelhas. Botei a chave no quarto. Que exótico! É bem exótico. Abro a porta do quarto. Uma cama redonda vermelha, uma TV na parede, um banheiro bom, ar-condicionado, né? Mas assim, meio assim, eu senti assim, love story. Aí tá, né? Tinha guarda-roupa, tinha tudo. A televisão lá, eu tentando achar os canais, só tinha filme pornô. Eu não entendia por quê, mas só tinha filme pornô. Aí tudo bem, botei lá, consegui achar na época um canal que pegava lá. Aí eu vi eu me lembro que era tão próxima a violência que passava na televisão do Rio de Janeiro, e eu vi aquilo passando e eu digo, meu Deus, eu tô aqui do lado, é babado. Mas eu vou sair. Com 6 anos a gente não tem medo de nada, né? Aí caiu a noite, me produzi, belíssima, né? No auge da juventude, né? Aí desci no hotel, dei a chave pro proprietário, e no que eu saio à noite o cenário é outro. Aí no que eu olho assim, já olho no grupo, um grupo de travestis na esquina. Aí eu disse, essas vão me grudar. Eu pensei comigo mesma. Aí o que eu fiz? Eu disse, eu já era atriz, né? Eu vou ter que fazer um truque aqui, um EQ, para elas não me grudarem, porque elas vão achar muito abuso de eu chegar assim, né? Passar por elas. Elas não deixavam transitar, né? Por ali, porque era o local de trabalho delas. Aí eu, pá! Entortei uma perna, entortei uma boca, endureci um braço e comecei a sair fazendo aqui, tinha, né, problemas aqui, para elas não virem diretamente em cima de mim, porque se eu fosse dando close, né, elas iam... eu fiz um bufão, sabe? Exatamente, né, e disse, não, aí elas já me pararam assim, quem tu é? Viesse da onde? Eu disse, eu vim aqui por causa de um namorado, ele me mandou vir, mas agora me abandonou, eu tenho que voltar para minha cidade. Contei uma história, e aí ela disse, passa, eu sou a fulana da Rocinha, e eu sou a ciclana lá no não sei da onde, me respeita quando passar. Eu, tá, obrigada. Aí fui na Augusto Severo, peguei o Barão de Drummond 433, e aí quando passa aquele túnel Rebouças, e eu vejo aquelas luzes de Copacabana, maravilhosas, aquela maresia daquela avenida Nossa Senhora de Copacabana, onde passava o ônibus. E aí eu já sentindo aquela energia, eu disse, é posto 2, é posto 3, é posto 4, não sei, eu quero andar por todos. Aí eu desci logo ali no que entrava na Nossa Senhora de Copacabana, posto 2, né? Ali eu já vi aquelas mulheres lindas, maravilhosas, aqueles corpos esculturais, sabe? Aquelas mulheres lindas, né? Todas as mulheres trans e travestis, né? Aí eu fui perguntando onde é que ficava a Galeria Alasca. Aí chego na Galeria Alasca, aí eu vejo que ali tem o fervo. Eu digo, olha, aqui eu vou me encontrar, né? Aí tinham 2 boates GLS. Na época, a sigla era GLS, né?
depois que se tornou LGBT. Para você ver como a população de travestis e transexuais, a letra T era excluída nessa época, porque era ligada à marginalidade, à demonização, à desumanização, a corpos objetificados, a pessoas que sem prostituição, né? Sem capacidade, né? E então era um local ali onde eu me encontrava, né? Porque era o gueto, né? O nosso gueto ali. E ali eu comecei a frequentar Sótão, a Les Jardins, o Teatro Alasca, né? Assistir espetáculos maravilhosos, né? Dos gatos leopardos, aqueles homens lindos. Aí, um dia eu tô andando à noite em Copacabana, uma noite triste para mim, né? Porque eu estava longe e não entendia bem o porquê de tudo. E aí eu olho para o lado e vejo Rogéria sentada com coque e banana, sentada no banco ali da Avenida Atlântica. E aí eu olho, ai, Rogéria. Aí fui diretamente falar com ela. Rogéria, eu sou tua fã, eu vim lá do Rio Grande do Sul. Ela, mas como Rio Grande do Sul? Maravilhoso, eu sou de Pelotas. Ai, Pelotas, adoro! Teatro Guarani, 7 de abril, Pelotas, fulano de tal. Ela já falou o nome de umas pessoas que eu nem eram da minha época, daqui de Pelotas, né? Mas ela já conhecia Pelotas. Sim, claro, ela já conhecia Pelotas, ela já tinha vindo fazer shows aqui. Aí eu contei para ela o que tinha acontecido comigo. E ela viu ali, né, como eu vejo hoje muitas, né, ali que estava começando a vida e que estava totalmente perdida. E Rogéria, na sua grande generosidade, na sua grande amorosidade, ela disse para mim: amanhã, 2h da tarde, apareça no Teatro Alasca, senão você vai cair na prostituição. Ah, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu beijava as mãos da Rogéria. Aliás, eu beijei as mãos dela, claro, né? Mas eu só faltou me ajoelhar, né? Aí, tá, eu toda entusiasmada, sim. Né? Retorno pro hotel, né? No outro dia de manhã, né? Me acordo, já começo a me produzir desde cedo, né? 1h eu já estava na Galeria Alasca, né? Aí, quando eu vejo 2h, começa aquele movimento, né? De chegar as que comandavam, né? Que era a Valéria, né? Que era a dona do teatro, né? Heloína, que comandava o show dos Leopardos, Rogéria e Jane de Castro, as grandes atrações. E aí a Rogéria já me apresentou para a Valéria, que era a dona do Teatro Alasca. Ela disse: olha, essa menina veio do Sul, a situação tá tal a dela. Tem como ajudar ela? E aí a Valéria disse: sim, claro, ela pode nos ajudar no camarim, né, na limpeza, alcançar uma maquiagem, no tipo backstage, sabe? É uma contra-regra, né? Tipo assim. Sim. E aí eu limpei chão, limpei palco, até que um dia eu consegui fazer um show no Teatro Alasca. E aí, quando eu fiz esse primeiro show no Teatro Alasca, um dos Leopardos se apaixonou por mim. Ele já era apaixonado, na verdade, né? Porque ele me cantava sempre, mas eu não podia, porque tinha uma regra que leopardos não podiam ter relacionamento com travestis. Naquela época só existia o termo travesti. Ali eram artistas, né? Sim. Então isso ficava bem separado, né? Existia até uma missandria por parte das artistas, né? Que eram as grandes vedetes, né? Atores transformistas renomadas, né? Como Jane de Castro, Rogéria, Rosana Starr, né? Márcia Pantera, enfim, são tantas, né, daquela época. O que aconteceu? Quando souberam que eu estava namorando com um gato leopardo, belíssimo, ai, não tinha como eu não casar com aquele bofe. Eu tinha 16 anos, estava na flor da idade, ele tinha 23. Iago, para te ter ideia, ele tinha 1,90 m de altura. Flavinho conheceu ele, o Ramon. É imenso, assim, musculoso, enorme, uma neca maravilhosa.
vista, toda trabalhada. Aí eu digo, né, não posso ficar sozinha, Carioca malandro. louca. Aí eu digo, não posso ficar sozinha no Rio de Janeiro, vou ter que casar porque essa cidade é babado. Aí, como ele sempre, né, me cortejava, só que eu percebi que quando nós saímos a primeira vez, eu e o Ramon, que aí quem me conhece há muitos anos conheceu o Ramon, né? Os meus pais conheceram o Ramon, eu trouxe ele para Pelotas 2, 3 vezes, né? E nós tivemos que nos esconder. Eu achei muito estranho porque que ele estava saindo comigo escondido, mas ele já sabia da regra, eu que não sabia. Ai, eu digo, por que tu tá me escondendo das pessoas? Por que eu tenho que me abaixar no táxi? E a gente ficava juntos, né? E aí um dia ele me falou, não, é que eu tenho ali as pessoas, claro, eu ia saber que Gato Leopardo fazia programa também, né, meu bem? Eu não sabia que tinha esse trotuar todo, né? Aí depois que eu fiquei sabendo, ele disse, não, é que tem pessoas lá que eu sou acompanhante. Eu digo, tá, já entendi. Mas é tu que eu amo, é tu que eu quero ficar. Eu digo, então tá, não quero nem saber da tua vida. Quando sair pra trabalhar é como se fosse dona de casa. Eu fui em casa e tu vai trabalhar. Não, é maravilhoso, o amor é tudo, né? Aí o que aconteceu? Nós tivemos que ir embora do Rio de Janeiro porque ele não podia mais trabalhar na Galeria Alaska, ele deixou os leopardos para ficar comigo. Ai, eu me senti assim, uma garotinha. Massa. Aí ele já era conhecido no eixo Rio-São Paulo, né, como escort boy, né, garoto acompanhante, né? E ele era muito requisitado, porque ele era muito bonito. Ele já era, né, conhecido, eu que era totalmente leiga de tudo na vida. Você deu um tiro eu certo, dei um tiro então, certíssimo. por ser um cara tão concorrido Nossa, assim. certíssimo. E foi um anjo, é como eu te digo, né, Iago? A minha vida poderia ter dado errado, como muitas pessoas disseram que ela daria, né? Mas não, foram anjos, né? A vida bota pessoas em forma de anjo, né, no nosso caminho. E aí, o que aconteceu? Ele perdendo a renda dele e eu sem renda nenhuma quase, o que nós fizemos? Ele disse, vamos para São Paulo. Que lá em São Paulo eu conheço todo mundo, ninguém vai meter contigo. Ai, eu disse, vamos, agora mesmo. Eu morava no apartamento de uma cafetina maravilhosa, chiquérrima, que morava em Paris. Comigo ela foi maravilhosa, ela fez muita babado forte, né? Mas enfim, né? Isso era coisas da época, né? Comigo ela era maravilhosa. Uma cobertura da Nossa Senhora de Copacabana, né? Fui lá, peguei as minhas malas, me despedi da Babi, na época, que era uma grande amiga minha, que morava, que é daqui de Pelotas também. Chegando em São Paulo, nós nos hospedamos num hotel que ficava atrás do Hilton, que chamava Hotel Aquários. Era numa rosinha. Era bem antigo. Mas ele era bem grande, sabe? Era antigo, muito antigo. Me lembra aqui aquele que tem aqui em Pelotas, eu me esqueci o nome. Um hotel bem antigo, antigo Rex, acho que nem existe. O Rex é do lado do Paul Bar, do antigo Paul Bar. É isso mesmo, era bem assim. Aí ele saía para trabalhar durante o dia e eu ficava ali, era praticamente um kitnetzinho, né? Eu ficava, na época, eu tava brincando de casinha, né? Eu ficava cuidando da casa, ele me deixava dinheiro para eu almoçar, ele voltava no final do dia, me levava para o cinema, me levava para jantar fora, né? E aí tinha a boate da Andréa de Maio, né? Que era a Val Show, que começava à meia-noite e terminava às 6, e abria a Val Improviso, que ficava um pouco mais abaixo, no centro de São Paulo, que começava às 6 e terminava ao meio-dia. Tu imagina, meio-dia era pouco, né? Às vezes ia até às 2, 3 da tarde. Então, São Paulo era uma cidade que era 24 horas por dia, né? E os teatros eram maravilhosos em São Paulo, né? Então, era uma vida muito movimentada, muito desgastante. Aí, o que aconteceu? Ramon acabou se metendo numa confusão e indo preso. Aí, eu sem marido, fui morar no apartamento de uma amiga minha, Verônica, que tinha chegado da Itália. Me convidou para morar com ela. Aí, minha mãe foi nos visitar no apartamento.
Depois eu fui morar no apartamento da Lula Lelé, na Avenida Paulista. Então eu sempre tive amigas, sabe, para ficar, né? Aí quando eu vi que eu não tinha como me manter em São Paulo, eu vou para Porto Alegre. Aí em Porto Alegre já mais bem estabelecida, né? Aluguei um apartamento, comecei a conhecer os grandes artistas de Porto Alegre, né? Fiz show na L'Atmosphère, La Torrage. E foi nesse momento que tu voltou a fazer teatro? Foi, em Porto Alegre foi. Foi o momento em que o teatro ele retorna mais na minha vida justamente através do show de transformismo, né? Porque, sim, exatamente, porque aí o que acontecia? A gente apresentava shows, né, sempre muito glamurosos, o figurino emprestado pelas casas de espetáculos, né? Como eu era muito amiga e vizinha da Glória Cristal, que é o ícone de Porto Alegre, um beijo para minha amiga, minha irmã, minha amada Glória Cristal, por coincidência, ela se mudou para o apartamento do lado do meu. Então era porta com porta, janela com janela, eu e Glória Cristal. Glória Cristal era o grande ícone, é ainda até hoje, né, do show business em Porto Alegre e do teatro também, né? E é uma grande ativista, né? E aí, ali nós começamos a nos entrosar, aí nós começamos a frequentar, ela me convidava para ir fazer o show junto com ela, né? Porque ela era sempre atração, né? Aí depois eu comecei a fazer show separado também, e ali tinham os olheiros, né? Que eram os diretores de teatro. Disse, quem sabe vamos fazer uma peça, né? Com vocês, né? E aí foram surgindo, né? Fizemos oficinas, mas eu nunca cheguei a participar de um espetáculo que tenha sido formado assim em Porto Alegre, né? Tenha sido encenado. Tiveram muitos projetos, né? Ainda tem até hoje projetos, mas ainda não foram concretizados, né? Então lá em Porto Alegre tu só trabalhou mais com a questão da performance, nunca rolou algo tipo voltado para o teatro. A performance e o ativismo, né? Eu costumo falar que eu sou uma transartivista, né? Eu sou uma mulher trans que trabalha com arte e que é ativista, né? Porque quando a gente começa a reconhecer os nossos privilégios, né? E saber que a gente pode fazer algo pelo próximo, que é uma pessoa que eu sei o que ela está sentindo, porque eu senti também, então eu tenho a obrigação de ajudar essa pessoa a ela se emancipar também de uma forma como eu também consegui me emancipar, né? E é muito difícil. Sim, é estender a mão para a pessoa para ajudar ela, né? Isso meu amor, mas aí para estender a mão é uma e para derrubar a gente são 50. Aham. Isso que me deixa de cara, entendeu? Então é bem complicado. Mas sempre com essa ética, principalmente de saber, né, que a gente passa por todas essas adversidades na vida simplesmente por existir, que a nossa luta é por existência, né? Que nós ainda somos rejeitadas, né, em vários espaços, né? Aí eu te pergunto, né, quando tu estudava no teu tempo de escola, quantas colegas travestis e transexuais tu tinha na sala de aula, né? Aí vai essa pergunta para todo mundo que está ouvindo também, né? Nos dias de hoje... E a pergunta, e sempre fica... hoje até tu consegue ver um pouco, e olha lá. Mas naquela época, tipo, se perguntar pra alguém, fica aquele silêncio, que nem eu acabei de ficar agora, sabe? Era um... A gente acaba descobrindo que tem, que viraram trans, ou que se assumiram gay, Sim. tipo, anos depois da escola, entendeu? Sim. Então, aí quando começa o movimento, né, a surgir o movimento de travestis e transexuais, solicitando, né, exigindo, né, respeito e os seus direitos, né, direito à vida humana, né, de tanto que nós éramos atacadas e assassinadas e agredidas diariamente, né. São Paulo, quando eu morava em São Paulo, existia a Operação Tarântula, que era governada, na época eu não me lembro se era Fleury o nome do governador ou prefeito, não me lembro. Eu só sei que tinha uma lei que não podia circular travestis pela cidade de São Paulo.
Então, ou seja, a gente Sim. não podia sair dentro de casa. E aí vocês vêm me falar de isolamento social, sociedade. Pelo amor de Deus. A gente já vive no isolamento social desde que a gente nasceu. Porque a gente já está isolada, entendeu? Sabe? A gente tem as nossas especificidades, né? E é muito interessante a gente estar aqui nesse local de escuta, né? Abrindo aí esse leque, né, para falar sobre gênero, teatro e sexualidade e quebrando esses tabus e paradigmas que ainda estão intrínsecos, né, desde a infância, né, da grande maioria da população, né, que foi fundada dentro do falocentrismo, né? Então a gente tem que estar sempre procurando se atualizar, e ajudar principalmente as que vêm depois de nós, né? Porque se a minha história de vida não serviu para emancipar as que vieram depois de mim, então ela é uma história que foi apagada. E ela não é uma história que foi apagada, porque aí nós começamos com movimentos de travestis e transexuais, que são esses movimentos que vão fazer com que os casais homossexuais tenham direito ao casamento, tenham direito à adoção de filhos, saia do CID de doenças médicas ao homossexualismo, né? Isso tudo foram conquistas dos movimentos LGBTs, né? E aí, nos movimentos das travestis e transexuais, a emancipação, aí o direito ao nome social, depois o direito ao registro do nome civil e do gênero na certidão de nascimento, em todas as documentações, né? O direito ao uso do banheiro feminino, o direito à cirurgia de redesignação genital, isso tudo são conquistas dos movimentos de travestis transexuais, né? Então, nós sempre fomos empoderadas. E nesse momento, agora, nós vindo para o século XXI, né? As universidades, elas estão cada vez mais acolhendo a população de travestis e transexuais. Nós não estamos mais invisíveis. Por quê? Porque a sociedade, a universidade, ela compreende, pelo menos esse é o meu ponto de vista, Iago, né? O meu sentimento quando eu adentrei presencialmente dentro de uma universidade e concluí um curso, né? Então, eu posso aqui afirmar que a universidade, ela me acolheu, ela me escutou. Quando ela viu que ali estava chegando uma aluna, entre aspas, travesti, que já carregava toda uma transvivência, né, de adversidades múltiplas, né, que a academia teria que se preparar a receber uma aluna gênero disfórico, ou uma aluna transvestigênero, né, que engloba travestis transexuais e pessoas não binárias. Chegando em 2013, né, aí eu percebi que eu tinha uma outra colega. Mas tu chegou em Pelotas logo em 2013, né? Não, eu cheguei em Pelotas quando eu fiz, depois de fazer a cirurgia de redesignação, em 2005. Eu fiz em 2004, eu morava em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas. Aí quando eu fiz a cirurgia, mudei todas as minhas documentações, eu não quis mais continuar em Porto Alegre, né? Retornei para Pelotas. Aí eu entrei para a universidade, mas eu fiz muito teatro antes de entrar para a universidade. Porque nesse intervalo de 2004, quando eu faço a cirurgia e retorno a Pelotas, eu imediatamente ligo para quem? Flavinho Dornelles? Mãe, lógico. Mamãe de todos. 8 horas da manhã, não sei, acho que era de madrugada ainda para Flavinho, desesperada. Flavinho, socorro! Como é que eu vim parar aqui? Eu não sei o que eu faço. Me manda fazer alguma coisa. Bota no teatro, me fala alguma coisa comigo, que eu tô desesperada. Ele comentou isso comigo. Aí Flavinho disse assim, Marcinha. Aí Flavinho maravilhoso, né? Flavinho disse assim, Marcinha, você leia a construção da personagem.
e você vá pro Teatro Oficina, que nós vamos ter oficinas terças e quintas. Aí eu disse, arrasou, Flavinho, desculpa ter te ligado essa hora que eu tô assim, atordoada. Aí eu chego lá, né, para fazer a oficina de retorno ao teatro, né, aí com o grupo Oficina do Flavinho, né, junto com o Lucas Galho, com a Mariposa Andrissa, com grandes nomes do teatro aí, né, da época, Michael Barbosa, Francine Mohamed, pessoal maravilhoso, só os top, né, Joyce Lima, né, o Flávio, por isso que o Flávio é a mãe de todas, né. Aí... Não, e os filhos é um melhor que o outro, sabe? Tipo, cada um com um talento. Claro. Tipo, eu sempre gosto de pegar um exemplo assim do Thales, que o Flávio sempre fala muito bem dele, que ele nunca imaginou que o Thales ia ser esse grande dramaturgo que é. E é mais um filho do Flávio, entendeu? Um cara que esteve ali aprendendo com ele. A mesma coisa, o Lucas Galho é um grande ator que também passou pelas mãos da mamãe. Então, tipo, muita gente boa aqui da cidade passa por ele. É que o Flávio, ele é um diretor maravilhoso. Uhum. Ele não é aquele diretor... tem diretores... Quando eu morava no Rio, eu cheguei a fazer oficinas de teatro. Mas no Rio de Janeiro, os diretores de teatro, assim, quando a gente faz oficinas pequenas, eles são tão arrogantes, e eles são muito agressivos. E o Flávio, ele tem uma coisa que diferencia ele da grande maioria dos diretores de teatro. O Flavinho é amoroso, ele sabe como falar, sabe? Como dirigir um espetáculo. Ele diz assim, quem sabe tu tenta fazer assim? Sabe, vamos tentar fazer de outra forma? Sabe, o Flavinho é maravilhoso, sabe? E aí ele mamãe me incube de estrear 2 peças, uma na terça, outra na quinta, como protagonista. A primeira da terça-feira era Aqueles que São, e na quinta-feira era Nadinha contra a Rainha de Fuleiró. Ele me falou, e tu era a rainha, né? Eu era a rainha, tinhosa, louca. Ela queria a foto dela nas moedas. Tipo Cleópatra, e o Nadim, tá quem fazia... exato. E o Nadim era o Tessi Pereira, maravilhoso, um grande ator também. Aí foi terça e quinta, 2 estreias, e o Flavinho, assim, eu nervosíssima, né? Porque, nossa, era muito texto, e aquele grupo maravilhoso. E eu disse assim, Flavinho, será que vai dar? Ele disse assim, Marcinha, a única coisa que eu posso é confiar em ti. Eu digo, então pode confiar, vamos, confia que eu vou. E fui, ele confiou em mim, deu tudo certo, né? Foram 2 estreias, assim, maravilhosas. Maravilhosas, foi demais, assim. E ali, a partir dali, a Joyce Lima chega da Europa, né? Atriz, escritora, e entra para a oficina e cria a peça depois do Happy Ending, né? A autora da peça e a atriz também, né? E o Flavinho dirigiu, né? Onde eu interpretava a Cinderela, né? Mas a peça depois do Happy Ending, ela não tem nada a ver com conto de fadas, ela é uma sátira dos contos de fadas, né? Tanto que a Cinderela ela era obcecada por limpeza, né? O príncipe era broxa, né? Tinha várias loucuras dentro da peça. Elas brigavam, o figurino era com velcro, porque elas se atracavam as 3 em cena, então era aquela cena antológica das princesas com aqueles figurinos maravilhosos, se puxando e saindo a roupa do pedaço, tendo um pedaço da roupa, maravilhoso. Aí depois veio o convite do Michael Barbosa para eu interpretar uma mulher trans, que foi o espetáculo Cárcere da Alma Feminina, né? Que aí essa peça foi uma peça emblemática, que também foi para o meu TCC, né? Porque é uma peça que praticamente é a história da minha vida. Né? Era isso que eu queria te perguntar em relação a essa peça, né? Tipo, quão importante para ti foi trazer essa personagem à tona? E é uma personagem que conversa diretamente com a tua história de passado e presente e futuro, né? Exatamente. Então, essa peça, ela entrou em cartaz em 2011 e ela ficou em cartaz até em 2013, né? Ela surgiu de uma disciplina de encenação. E depois nós ganhamos o patrocínio do Procultura, participamos de festivais, do Festival Pedritense,
do Festival de Rosário do Sul, festivais de teatro, né? Foi uma peça muito, muito requisitada, né? E hoje em dia ela estaria ótima se ela estivesse em cena. Uma pena que o grande elenco dela, né, que a atriz que fazia a minha mãe era Jandira Brito Calil, né, que é maravilhosa, uma grande atriz formada aí pela UFPEL, aqui, né, pela UFPEL em teatro, mas se mudou para o Mato Grosso, né? E a Tainara Urrutia também, né, que era da equipe, também se mudou, né? E tinha o personagem que interpretava eu quando era criança, que tinha que ser sempre trocado, né? Porque ele interpretava eu quando tinha 8 anos de idade, né? Então nós tivemos 3 atores mirins, né? Inclusive um ganhou o troféu Revelação, né? Um dos festivais. E assim, a peça surgiu de um poema, né? De um poema de Glória Horta, né? Que falava, né? Sobre transexualidade. E desse poema ali nós fomos deschavando ele, e eu fui contando a trajetória da minha vida para o Michael, né? O diretor e autor do espetáculo. Ali ficou bem registrado que desde que eu me conhecia por gente, a minha mãe é muito católica e me ensinou a orar. E eu me lembro que quando eu orava, a única coisa que eu pedia era que eu pudesse ser uma menina por um dia só. Um dia só que eu fosse uma menina. E eu orava todas as noites pedindo isso. E isso é retratado na peça, né? É bem retratado na peça. Também a cena quando a mãe pega o ator mirim vestindo o vestido, né? Então, tem partes da minha vida, né? Mas também tem cenas ali que não são, porque tem que ter o enredo todo, a ficção, né? Para fazer aí ter o grande desenrolar do espetáculo, né? Aí eu contracenei com grandes atores, que foi o Miguel Dávila, que fazia o senador e agressor da Tabata, que era a atriz trans, e o Elcio, né? O Elcio Fernandes, né? Que também é diretor do Pedro Osório hoje, né? Isso, o Elcio, maravilhoso. Então, para dizer que maravilha, que honra que eu tive sempre de contracenar com pessoas maravilhosas, né? E a peça, ela teve que parar por causa justamente de falta de tempo, né? O Michael também é vice-diretor do ginásio do Areal, né? O pessoal começou a viajar, né, para outras cidades, voltar para outras cidades, né? Muitas pessoas não são daqui. E agora, depois fiz o 4.5 a toda potência, junto com a Joyce, com a Annalise Miller, com Neuza Maria Kuhn, com Val Fabres, né? Todas essas que são da primeira turma, né, de 2008, né, quando surgiu o curso de teatro. E né? era um baita espetáculo, Então 4.5. Vai, eu adorei. Exato. Era um stand-up, né? Sim. Porque saía uma, entrava outra, saía uma, entrava outra, né? E era maravilhoso, né? Era muito divertido. A gente brincava muito, a gente se divertia, a gente via que o público se divertia também, porque às vezes a gente trocava uma falava a fala da outra, e a gente falava em cena, a gente interagia, a gente quebrava a quarta parede. Era maravilhoso, maravilhoso. Né? E aí tiveram outros projetos aí, né? Como o filme, né? O documentário, né? Meu nome é Márcia, que eu fiquei 1 ano e meio, né? Gravando ele. E tem o livro também, né? Que não está terminado ainda, né? São materiais que eu não sei, mas eu preferiria que eles fossem divulgados pós-morte. Ah, por que, Márcia? Porque ali eu falo muitas coisas que talvez poderiam machucar algumas pessoas, né? Tem muitas revelações da minha vida ali,
e eu acho que seria melhor. Mas se for lançado antes também, se for concluído antes por mim, não tem problema nenhum. Não faz diferença, eu só estou pensando na cronologia Sim, mesmo, sim, né, do tempo, né, da atual situação, né. Eu sou uma pessoa que eu já estive muitas vezes próxima da morte, né. sim. Você me Então, contou quando até. tu passa por essas experiências, tu já passa a ter um outro olhar da vida, né? Sim, É aquela coisa de tu aceitar e transformar, né? Mas não aceitar tudo. sim, Não é aceitar tudo. É aceitar o que tu não pode mudar. O que tu pode mudar, ainda tem chance. A única coisa que não pode ser mudada na vida é a morte. E a única coisa que é certa é a morte. Né? Então, quando a gente tem consciência disso, que a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente passa a ter mais empatia pelo próximo. A gente passa a tentar pensar com a cabeça do sim. próximo. A gente para escutar o A próximo. gente se coloca na vida do próximo. Exatamente. Mas aí, se as pessoas se dividem, eu costumo dividi-las em 3 classificações. Tem pessoas que se preocupam com as outras, tem pessoas que não estão nem aí para as outras e tem pessoas que querem destruir as outras. Então, isso é muito, muito grave, porque as pessoas ruins, elas não têm elas não vêm escrito na testa, sabe? Então, muitas vezes eu quebrei a minha cara e quem é meu amigo sempre me fala isso, né? Que por eu ser uma pessoa que sempre abro as portas da minha casa, abro meu coração para todo mundo, muitas vezes acabo, né, sendo agredida, acabando, né, abrindo demais a minha vida para pessoas erradas, né? Mas também tem um lado bom, é isso que eu sempre digo, tá, tudo bem, eu abri o meu coração para essa pessoa não deu valor, mas o que tem se essa pessoa não deu valor? Mas tem outros aqui que estão dando valor para minha vida. Então é para essas pessoas que eu tenho que me importar, são essas pessoas que eu tenho que dar a minha atenção. E não para quem tá me julgando, né? Porque é muito fácil, as pessoas hoje em dia julgam muito demais. Julgam demais as E jogam sem pessoas. saber, sabe? Antes não é, E é só da boca para. sem É saber, horrível isso. são as pessoas tentam ainda, sabe, colocar as suas ideias na cabeça das outras pessoas e não entenderam que cada pessoa é um mundo, né? Cada pessoa tem exatamente as suas especificidades, sabe? Aí tu tem que, por exemplo, para te saber por que uma pessoa hoje ela tem trauma, por exemplo, de carro, sabe? É porque um dia ela sofreu algum tipo de trauma com carro. Você me entende? Então, por que uma pessoa ela tem problema com as pessoas LGBTs? Porque qual o perfil do LGBT fóbico? Dessa pessoa que não aceita, que sente ódio, que não, sabe, que não consegue olhar, sabe, que incomoda. Eu estudo muito, eu pesquiso, eu sou investigadora também, né? Investigadora no sentido de pesquisar, né? E eu tô sempre, quanto mais eu vejo, sabe, quanto mais eu pesquiso o perfil desses algozes, são pessoas que tiveram uma educação muito punitiva e cristã, né, católica no caso, né, que pune e que bota o pecado acima de tudo, né? Então, infelizmente, a maioria dos assassinatos de pessoas travestis e transexuais acontecem por parte dos seus próprios amantes, que depois de terem uma relação, acabam matando elas. O Brasil é recorde mundial em assassinatos contra travestis e transexuais. A expectativa de vida
da população de travestis transexuais é de 30 anos de idade. Somente 0,02% estão nas universidades. Tu imagina o que é isso, Iago? Nada. Tu sabe o Estado, o Conselho Tutelar, ele não reconhece a criança trans como criança. Como assim, cara? Isso é muito absurdo. É um absurdo. A partir do momento em que uma adolescente, ela coloca silicone e ela passa a ser vista como prostituta, ela deixa de ser acolhida. E isso é ilegal, porque na lei está ali o direito a todos, a proteção à criança e ao adolescente. E aí, onde é que estão essas crianças e adolescentes que são vítimas de pedófilos, que são expulsos de casa, porque exteriorizam a identidade de gênero feminina? E aí que é o feminino que traz a fragilidade, que rejeita o masculino, isso faz com que a família sintam ódio dessas crianças e pré-adolescentes, e na rua eles sentem fome. E sentindo fome, a única forma de sobrevivência que essas crianças têm são os pedófilos que oferecem dinheiro para essas crianças em troca de sexo. E ali elas veem a única forma de sobrevivência. E ali elas passam a frequentar as esquinas todas as noites para poderem comer, porque não tem família, não tem escola. A mãe é a cafetina. Quem abraça são os clientes. E mesmo assim, às vezes matam. Então, aí o que a gente faz, gente, com uma sociedade tão injusta como essa? Por isso que nós precisamos criar essas redes. Dentro do município de Pelotas, eu também faço parte da Câmara Diretiva do Conselho Municipal de Direitos de Cidadania LGBT, porque é através da educação, é através da formação, de rodas de conversa, do contato físico, que nós vamos quebrar esses paradigmas e preconceitos. E foi através dessas experiências que tu e a professora Elaine criaram o Neugen lá em 2017? Para trazer esse suporte, para trazer esse apoio? Sim. Então, eu já tinha, né, como eu te falei, eu fiz parte em 2013, 2014 do Centro Acadêmico de UCAT, né, que é o Centro Acadêmico de Teatro. Tive contato direto com os professores, foi um espaço ali de poder, né, em que uma pessoa trans nunca tinha tido esse privilégio antes. Ali eu fiquei conhecendo melhor o corpo docente. Depois eu entrei para o DCE, né, e comecei a militar por toda a universidade. Foi aí que eu fiquei conhecida em toda a universidade, porque eu tinha uma coordenadoria de combate à opressão e vulnerabilidade. E aí, quando tinha algum problema, eu estava lá, né, já querendo saber o que estava acontecendo, se casos de homofobia, como tem até registrado no R7, quando eu fiz a denúncia no restaurante universitário, uma pichação no banheiro, matem todos os viados e matem todos os simpatizantes. E um símbolo horrível lá dentro. Isso foi em 2015. Aí, o que eu fiz? Eu liguei para a RBS. Não, eu não liguei, eu me lembro. Eu postei no Facebook a foto do banheiro pichado. E essa foto foi compartilhada, e aí as pessoas tudo comentando, e aí, né, caso de homofobia, né, isso daí repercutiu, 2015 já repercutiu. E aí, de manhã, porque eu me lembro que eu passei a noite inteira, né, envolvida nesse caso. E aí, de manhã, me ligou a RBS e disse: olha, a gente queria ir lá até o restaurante popular de manhã para ver se ainda tá lá a pichação. Eu digo: vamos lá e vamos ver. E aí, tava lá a pichação, né, filmaram tudo, saiu no Jornal do Almoço. E eu me lembro que eu fazia os cartazes em casa e colei bastante cartazes, né, contra a homofobia no restaurante universitário.
E assim foram as minhas ações dentro da universidade, né, Iago? Sim. Então, assim, eu não fui uma aluna trans que passou pela universidade, sabe? Eu fui uma aluna trans que teve dentro da universidade, que fez da universidade um espaço para que outras pessoas trans possam vir depois de mim. E que eu continue também dentro da universidade. Né? Eu sempre deixava bem claro, né? E isso incomodava algumas pessoas, porque eu sempre dizia que, não, eu vou escrever uma peça, eu vou escrever, mas a temática de gênero vai estar incluída. Eu vou dirigir uma peça, eu vou, mas a temática de gênero vai estar incluída. Então, eu sempre fiz a ligação entre gênero e teatro. E aí eu chego até o Representatividade Trans já, né, que é comandado pelo Monarte, o Movimento Nacional de Artistas Trans, que é comandado por Renata Carvalho, né, que é uma grande atriz travesti. Nós temos vários grupos de WhatsApp de pessoas trans, né? Nós temos o grupo Políticas Trans, nós temos o grupo Teoria Queer, né? Nós temos o grupo Rede Trans, temos o grupo Antra, temos vários GTs, né? Então a gente se comunica muito rápido, né? Hoje em dia, quando acontece um caso de transfobia com uma, lá no Piauí a gente fica sabendo aqui em Pelotas e a gente já faz uma nota de repúdio, né? E então essa união é muito importante. Eu poderia te dizer que o movimento de travestis e transexuais do Brasil é o mais bem articulado. Nós temos tínhamos, né, antes da pandemia, encontros bimestrais só com lideranças de todo o país, né? Geralmente patrocinados pela Unesco, né, por instituições de direitos humanos, né? E esses encontros eram só com travestis e transexuais na área da educação, na área da cultura, na área da saúde, em todas as ramificações nós estamos. E nós estamos ocupando todos esses espaços. Então, nós saímos desse lugar de objeto de pesquisa, que lá naquela época que eu morava no Rio de Janeiro era glamour para mim, quando vinha o homem do sapato branco, quando vinha o repórter da madrugada, que ia lá fazer aquela reportagem na madrugada, entrevistando as travestis na rua, e a gente achava aquilo o máximo, né? Quando vinham os estudantes nos entrevistar e ligavam uma câmera, a gente achava o máximo. Na verdade, ali a gente estava sendo um objeto de estudo, né? Sem saber. Já agora, nos dias atuais, nós somos as pesquisadoras, nós somos as professoras, né? Tanto que nós temos o Instituto Brasileiro Trans de Educação formado somente por professoras e pesquisadoras, sim, né? Nós temos muitas professoras, né? Para te ter ideia, quando eu fui defender o meu TCC, veio a professora Sara Wagner York, da UERJ, do Rio de Janeiro, para ser minha banca. É uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa de uma amorosidade que encantou a todos nós aqui em Pelotas, né? A minha orientadora maravilhosa, a professora Marina de Oliveira, que teve, toda a atenção do mundo, assim, para ter a compreensão de toda essa transvivência, né? Desse local de escuta, né? Que muitas vezes só quem é trans sente, sabe, Iago? É a mesma coisa eu querer falar sobre uma pessoa negra. Não é o meu local de fala, sabe? Só essa pessoa sabe os sentimentos dela. Então aí só eu sei exatamente. Então aí quando eu divido esse meu sentimento com outras pessoas trans, com os meus pares, nós nos fortalecemos. Né? Então aí eu começo a ver que eu tenho ancestrais, que não era só a Roberta Close que aparecia nas capas de revista nos anos 80, sabe? Nós temos outras grandes referências aí, né? Mas infelizmente quando a gente vai pesquisar a nossa historicidade, né, a gente encontra os arquivos sempre
em registros policiais. Sim, tu me falou isso, eu achei que era um absurdo, porque tratam vocês como marginais, pessoas marginais, sabe? Tipo, não faz o menor sentido isso, sabe? Exatamente. A palavra travesti já era considerado praticamente um palavrão, né? Não podia nem se falar a palavra, imagina ser, né? Então era bem complicado, né? Foram momentos muito difíceis, né? Muito, muito difíceis. Mas eu prefiro ver isso tudo como aprendizado, sabe, Iago? Tudo é aprendizado na vida, né? É saber transformar as coisas, né? E é isso que me tornou, né? Como já dizia Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Eu sou uma construção de mim mesma, né? Eu sou uma mulher multifacetada, né? Eu acho que não tem como diferentes Márcia. A Márcia, ela é a mesma, mas ao mesmo tempo ela é multifacetada, porque não tem como eu deixar de ser quem eu sou essas alturas do campeonato, sabe? Agora se eu tô junto dos que perderam, eu vou estar junto das que perderam, sabe? Mas eu não vou aceitar estar do lado dos que estão ganhando só porque eles estão ganhando. Fica aí uma mensagem subliminar! Adorei essa, cara. Hashtag ele não. Márcia, eu vi que você falou do instituto e eu achei muito interessante isso. Eu não sabia que, enfim, que existia um instituto de pesquisa com o pessoal trans. E uma coisa que me veio na cabeça é qual a importância, então, tipo, de um professor ou de uma professora trans dentro da escola? Tipo, que importância tu acha que ele pode trazer para aquele âmbito, tanto com os alunos quanto com os professores? Porque, tipo, normalmente o âmbito da escola é um lugar bem podre às vezes, tá ligado? Tanto dos colegas professores que ficam te gongando, te derrubando, quanto dos alunos praticando o bullying, tá ligado? Então, que importância tu acha que um professor ou uma professora trans traz para esse ambiente? Eu costumo falar que a escola foi o pior lugar para mim na adolescência, mas quando eu retornei como professora, foi uma realização inefável. Foi assim, o respeito que os alunos tinham por mim, sabe? Porque quando uma professora trans, ela entra para dar uma aula, ela já está ali causando uma curiosidade nos alunos, sabe? Né? E ali ela vai respondendo conforme vem jogada as bombinhas dos alunos para ela, né? Até então eu sou professora, eu tenho que fazer uma papel de professora. Mas se os meus alunos quiserem falar sobre gênero, se eles quiserem que a professora fale sobre a vida dela, não sobre a vida dela, mas que de uma certa forma pedagógica inclua ali, porque a professora trans, ela está ali sendo uma representatividade também, né, dos alunos que se sentem excluídos, né, ela transforma aquele espaço, né? Os alunos, eles respondem de uma forma muito diversa, né? Mas em sua grande maioria são extremamente carinhosos, curiosos, eles se interessam muito, tanto que eu fui professora de teatro no ginásio do Areal, no estágio, e eles queriam sempre, na hora de formar uma peça, criar o espetáculo, a temática que eles tinham de liberdade para... Quando o tema era livre, eles falavam sempre sobre temática LGBT. Entende? Então, eu trazia esse debate só do meu corpo político estar ali presente, né? E aí a gente vai aprendendo a dialogar, né? E os alunos são maravilhosos. Agora, já alguns professores, aí é outra coisa, né? Porque os professores, eles já é uma outra, ali já é melhor ficar no bom dia, boa tarde, boa noite, vamos conversar daqui, na hora do café, na hora do chá, mas sem muito abrir os dentes. Porque se a gente se colocar num local de subalternidade, sendo que nós não somos, porque eu não sou subalterna a ninguém, pelo fato de eu ser trans, né? Isso não me coloca abaixo de ninguém, eu sou tão capaz quanto qualquer pessoa
hétero cisnormativa, né? Então, em grande maioria, eu sendo a única professora trans, muitas vezes alguns duvidavam da minha capacidade. E eu ia lá e mostrava que eu era capaz. Assim, dentro da universidade também, que é um lugar que deveria ser para todos, todas e todes, né? A universidade pública, ela não é, né? Ela não é para todos, não, né? Não é para todos, não. Né? Então, quando eu começo a me empoderar dentro da universidade, incomodei alguns, sim, alguns. Inclusive até servidores assim, que achavam um absurdo eu estar dentro da universidade e eles não, sabe, eles estão trabalhando. São os que viravam a cara para mim, né? Tinha professores que fugiam quando me viam, que viravam a cara. Professores que vinham quando falar comigo, eu tenho uma coisa que eu aprendi com a doutora Meg Hayara. Um beijo, doutora Meg, que é a primeira travesti doutora da Universidade do Paraná, professora da UFPA. E ela me ensinou uma coisa, que ela é alta, né, que nem eu. Então, claro que quando a gente vai conversar com uma pessoa, por ser muito alta, muitas vezes eu me curvo para conversar com as pessoas, né? Mas tem pessoas que eu não me curvo para conversar. Porque essas pessoas, elas que têm que levantar a cabeça para olhar para mim. Porque a transfobia, ela é muito velada dentro da universidade, né? Ela é falada pelos corredores, mas ela não é falada na cara, né? Mas a gente sabe, é um olhar, né? É uma cochichadinha. Um jeito de conversar. É uma risadinha, é um deboche. O deboche, né, para mim, é a pior coisa que tem. É o deboche, sabe? Quando tu expõe a tua opinião de uma forma séria e a pessoa debocha, sabe? Isso não é resposta para mim. Deboche nunca foi resposta para qualquer questão, né? E sempre existiu essa palavra deboche, ela sempre teve muito presente, né? As pessoas, tanto na escola e até mesmo na universidade, assim, as pessoas debochavam de mim. É uma palavra até meio antiga, né? Hoje é bullying, né, que se diz. É bullying, né? Mas eu nunca dei bola, não. Eu sempre fui sempre tive certeza de quem eu sou, do local que eu ocupo e quem eu quero alcançar, né? Então eu não... Quem não gosta de mim não gosta, a pronto. Ciência, sabe? Numa boa, sabe? Eu não vou me preocupar. Pois é, aí, Iago, tu me perguntou lá no início, né, se eu pensava em um canal vai fazer um vídeo no YouTube lá. E aí eu penso, mas aí eu fico pensando assim, nossa, vai chover de hater. Que vai ter de transfóbico me xingando. Eu fico pensando nisso. Mas aí, ao mesmo tempo, eu penso, foda-se, né? Ai, desculpe, pode falar palavrão? Pode falar palavrão. Ah, louca! Não, né? Mas aí sabe que eu tinha esse pensamento quando eu comecei a fazer o podcast? Eu nunca comentei isso nem com o pessoal da minha família, nem com o pessoal da Você Sabe O Quê, mas eu tinha pensado, vou fazer um podcast pra falar com os artistas da cidade, mas quem sou eu, tá ligado? Vai ter hate, vai ter gente falando, nossa, quem é esse garoto aí de 22 anos? Nunca vi fazer nada. Nossa, não sai da aba da Você Sabe Quem. Só que, cara, pelo contrário, tipo, todo mundo super elogiou, todo mundo super recepcionou bem. E eu acho que tu devia fazer isso porque, sabe, agora eu vou falar, tipo, ponto dos haters, tá ligado? Tipo, que se dane. Pega e faz, porque eu tenho certeza que vai ter um retorno extremamente positivo. Obrigada pelo incentivo, Iago. Eu vou fazer mesmo, hein? Olha, me aguarde. Me aguarde, então. Vou fazer. Obrigada. Muito obrigada mesmo aí pelo incentivo. Capaz. Agora eu que tenho que buscar a minha motivação interna aqui, né? Mas, nossa, tá sendo um prazer conversar contigo, assim, né? A gente tem tanta coisa para falar, né? Eu acho que... esse programa poderia ter 4 horas fácil, sabe? Não, eu sou a melhor pessoa para um podcast, né? Porque os meus amigos, quando eu mando áudio pelo WhatsApp, eles já brincam comigo, né? Tá mandando um podcast, um áudio à la Márcia, né? Porque eu falo muito, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto
de conversar, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que pega o elevador com a vizinha e já pergunta como é que tá o dia, como é que ela, o que que ela vai comer hoje. Eu sou assim, né? Gosto de conversar. Claro! Claro, imagina! Eu adorei, assim, porque quando tu falou podcast, eu nunca participei de podcast. Eu sou da época do rádio. E aí eu tava explicando pra mamãe agora, que eu tenho a mamãe tem 76 anos, né? Eu cuido da minha mãe. E aí eu disse, mamãe, eu vou fazer um podcast. Ela, minha filha, o que que é isso? Aí, mãe, sabe o rádio? Rádio. Aquela rádio que parecia um forninho, que em vez de ligar na tomada tem na pilha, né? Era tipo quando era no rádio, que tu escutava o rádio, só que agora tu escuta pela internet. Ai, que legal, nossa, mas aí tem internet? Tem internet. Ah, tá, nossa. E aí eu já me sentindo, né, a própria Dalva de Oliveira, né, a rainha do rádio, né? Ah, porque essas foram as minhas inspirações, né? A minha avó escutava muito Emilinha, Amelinha, as rainhas do rádio, né? Dalva de Oliveira, maravilhosa, né? Com aquelas vozes. Maria, né? A Ângela Maria, né? Com aquela voz potente, né? Então é aquela época da música, né? Do vozeirão, né? Que hoje Jane de Castro aí representa muito bem, né? Tem a voz das divas, né? Assim como Rogéria tinha também. Eu tive assim a felicidade de reencontrar a Rogéria quando ela esteve aqui em Pelotas. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar que eu acabei deixando passar, assim, aproveitando para pegar esse gancho que tu falou dela, né? Como é que é trabalhar com Rogéria, né? Porque ela é uma das maiores figuras, assim, do teatro, né? Uma pessoa extremamente carinhosa e extremamente companheira, pelo menos essa é a minha impressão de fora, né? A noção que eu acabo tendo, assim, vendo de longe tudo, acompanhando um pouco a trajetória dela, lendo e, enfim, ela parece ser uma pessoa muito, muito boa e muito legal de trabalhar, sem contar que agora, mais no finalzinho da idade dela, ela já parecia mais uma vovó, sabe? Aquela vovó que te dá bolinho, que vai visitar fim de semana, ela te dá um chazinho. Eu queria saber como é que é trabalhar com ela. Como é que foi trabalhar com ela? Eu aprendi muito, muito com a Rogéria. A Rogéria era uma pessoa que estava sempre sorrindo. Sabe, que ela sempre tinha uma frase bonita para te falar. Ela nunca, nunca falou mal de ninguém. A Rogéria, ela só elogios. Só elogios. Ai, mas como seu cabelo está maravilhoso, mas como você está divina. Sabe, a Rogéria nunca falou uma palavra para botar uma pessoa para baixo. Nunca, eu nunca vi ela fazer isso. Sabe? Eram sempre palavras para enaltecer as outras pessoas. E ela tinha uma luz própria que contagiava todos ao seu redor. Ela tinha um olhar lindo, maravilhoso, né? Que eu me lembro quando acendia aqueles holofotes, aquele olho verde dela brilhava, aqueles cílios compridos, aquele vozeirão, e um gentleman, porque Rogéria é um ator transformista, travesti, que se chama Astolfo Barroso Pinto. Ela sempre deixou isso bem claro. E ela sempre me tratou como uma lady. Então a Rogéria era um cavalheiro. Aí que vem a ambiguidade da coisa, entendeu, o Iago? Rogéria não era uma mulher trans, né? Vamos tentar aqui esclarecer algumas coisas. Rogéria era um ator transformista ou travesti, né? Ela sempre se identificou como Astolfo Barroso Pinto. E sempre foi um cavalheiro e sempre adorou as mulheres, e inclusive as mulheres trans. Então ela sempre me elogiou muito, ela sempre foi muito cordial, sabe? Tipo assim, quando vai sentar num restaurante, puxar a cadeira para uma mulher trans. Porque ela diz, não, mas você é uma mulher, eu não. Sabe? Então, isso eu sempre admirei muito na Rogéria. Sabe? Ela saber de respeitar a Márcia mulher.
e respeitar a minha identidade como mulher redesignada, binária, e ela sendo o Astolfo Barroso Pinto, homem. Porque a Rogéria, ela é muito ambígua. Então, ela era a Rogéria quando subia nos palcos. Quando ela estava fora dos palcos, ela era o Astolfo. E ela era de brigar. A Rogéria não era calma. A Rogéria, ela, se tivesse que, para defender uma filhinha dela, ela defendia, né? Bom, Márcia, eu infelizmente vou ter que encerrar a conversa por aqui, porque por mim a gente seguia horas e horas conversando. Mas eu vi que a gente já tá com 2 horas e 10 aqui. Olha, o povo vai gostar. O povo, será que vão ouvir tudo? Gente, escutem tudo até o final, tá? Não, eu vou botar um recado lá no início pro pessoal escutar, porque tem como... eu tô escutando pelo YouTube, tem que desligar a tela. De boas, tem Spotify, meu amigo. Escuta pelo Spotify, que dá pra escutar com a tela desligada, enquanto tá... Isso, WhatsApp, claro, quando tá no banheiro lá, fazendo a chuca, quando tá lá, né, vai, dança, escuta, vai escutando, vai fazer aquela caminhada, andar de bicicleta, e escutando aí o nosso podcast, que o assunto tá muito bom, e já estamos pro encerramento, né, Iago? Já, e eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade. Para mim. É muito bom estar conversando contigo, porque como eu te falei lá no início, né, tipo, eu conheci muita gente do teatro por causa da Informal, por causa Você Sabe Quem, mas a pessoa que eu menos conhecia era a Márcia, entendeu? Era a pessoa que eu ficava, putz, quem é essa pessoa? Então agora já estamos íntimos, porque nós estamos das 3 da tarde até já são 5h20. Eu já tomei café contigo, eu já fumei cigarro contigo. Agora nós já somos íntimos, Iago. Agora, quando passar a pandemia, nós vamos fazer um espetáculo juntos. Boa, e espero o convite da companhia Você Sabe Quem. Um beijo pro meu querido amigo, o Diego Carvalho, o Thales, a Evelyn, todas, a Aline Cotrim, e fora outros também, né, que cresceu a companhia, né? Sim, a gente tá acho que em 10 hoje, eu, né, Jovan, Isa, Caio... Jovan. Só os bons, né? Só os bons. Só os top. Tá ótimo. Mas, parabéns para vocês que estão aí, né, com mais essa vertente aí, né, do podcast aí, né, a companhia Você Sabe Quem, e espero que vocês sabem quem vocês podem convidar, né, para um próximo espetáculo. Quem sabe aí abrir uma porta para uma atriz velha e decadente, a louca. Eu posso apanhar porque eu vou falar agora, mas velha talvez, mas decadente não. Não, velha assim, talvez eu apanhe. Por falar velho, mas decadente não. Não, mas eu adoro ser a titia do teatro. As pessoas já botavam assim quando eu chegava. É que a gente já tem a mãe, né? A gente precisa da tia. Já tem a mãe, tem que ter a tia também, né? É claro. Mas é maravilhoso, eu sempre gostei muito assim de interagir. Eu não vejo a hora de voltar aí para os palcos, né? Sim. Bom, gente, a gente infelizmente está no finalzinho da conversa aqui. Por mim, eu fico conversando horas e horas, e eu ainda vou seguir conversando com ela por aqui. Vamos sim. Bom, como eu sempre digo no final, deixa seu curtir se você tá vendo aqui pelo YouTube e tudo, e deixe seu comentário, porque o podcast Arte em Pauta é um projeto assim que eu tô me deliciando muito de estar fazendo, né? Por mais que ele seja Arte em Pauta e até agora eu entrevistei só o pessoal do teatro, ainda vai ter mais programas e eu vou trazer o pessoal da dança, eu vou trazer o pessoal da música, do cinema, das artes plásticas, porque tem muita gente boa dentro da cidade. Bom, sem mais delongas, eu sou o Iago e vou ficando por aqui. Tchau, tchau!